pessoal. Tô super emocionada aqui. A gente gravou um episódio muito, muito emocionante. Acho que essa é a minha missão, né? 8 anos fazendo esse programa, dando voz a tantas famílias. A gente acabou de gravar com a Graziella e o Ricardo, que são pais da Isadora. Foi extrair um dente do siso e faleceu aos 18 anos, no auge da vida. Eu sempre falo que tinha que ter uma lei universal aqui de Deus, que crianças não ficam doentes e filhos não podem partir antes dos pais. Tenho certeza que vocês vão se emocionar junto comigo. E para que a gente continue fazendo esse trabalho tão lindo, cada pai, cada mãe que vem aqui, que me abraça, que fala que esse programa mudou a vida deles, a gente precisa de apoio, de patrocínio. Então, se você que está assistindo a gente conhece alguém que trabalha em alguma empresa, se você trabalha em alguma empresa que tem um propósito que ressoe com o propósito do Amar, escreve para a Malu, manda um WhatsApp para ela. A gente precisa de ajuda, de patrocínio para continuar essa missão. Esse programa se tornou meu segundo filho, né? Depois da Vitória, o Amar é a minha missão aqui na vida. É exatamente fazer o que eu acabei de fazer numa sexta-feira, em julho, que é conversar com pais, com pai, com mãe, e tentar, de alguma forma, trazer amor e solidariedade e ajudar. Então, se você tem uma história, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais. A gente faz esse programa com tanto amor para vocês. Inscrevam-se no canal, divulguem o canal, mandem para os seus amigos. Para fazer sua inscrição é só fazer um login e se inscrever. A gente está em todas as redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar aqui com esse programa. Então, um beijo. Em qualquer circunstância, a perda de um filho traz uma dor inenarrável, mas uma menina extremamente saudável, de apenas 18 anos, vir a óbito por causa de uma extração dos dentes do siso é extremamente difícil de acreditar. No Amar de hoje, vamos conversar com a Graziella e Ricardo, que são pais da eterna Isadora, que infelizmente faleceu aos 18 anos após complicações causadas pela extração do dente do siso. 2 dias após o procedimento, a Isadora voltou ao hospital porque estava com uma dor intensa. Ela precisou passar por mais uma cirurgia e durante o processo teve sua primeira parada cardíaca. Após o ocorrido, ela foi para UTI, mas teve uma nova parada cardíaca e infelizmente não resistiu. Hoje, após apenas 3 meses da perda da sua filha, Graziella e o marido vão contar todos os detalhes dessa história. Bom, primeiro eu queria agradecer Graziella e Ricardo por terem vindo de longe e infelizmente por um motivo muito, muito triste. Desde que eu tomei conhecimento da história, já tinha compartilhado com a Malu, diretora do programa. Eu faço esse programa há 8 anos e eu nunca vou normalizar os pais que vêm aqui para contar a perda de um filho, seja pelo motivo que for, de uma doença rara, de um câncer, um atropelamento, uma fatalidade. Porque a gente sabe aqui, e eu posso te falar, já entrevistei 600 mães, essa não é a lei da vida. A lei da vida, infelizmente, que ninguém escapa, é a gente enterrar um avô, um pai, um tio, um marido, uma esposa. Então, primeiro eu quero agradecer por vocês virem, né? E a gente vai falar aqui de uma ação importante que vocês estão fazendo, que é essa petição que eu vou pedir para todos os nossos inscritos assinarem, tá? Obrigada. Vamos voltar um pouquinho. Após a união de vocês, nasceu a Isadora. Como foi quando você descobriu que você seria mãe? Foi muito maravilhoso, porque nós ficamos quase 3 anos tentando engravidar. Então foi uma gravidez, assim, que foi uma gravidez sonhada, planejada, muito desejada. Então, quando nós descobrimos a vinda dela, foi uma alegria enorme. Ricardo, nesses 18 anos, a Isadora apresentou algum problema de saúde? Não, a Isadora é uma menina extremamente saudável, amava dança, música. Desde pequenininha ela sempre se apresentou nos festivais de dança que tem no final de ano, lá na nossa cidade. Vocês são de Porto Feliz, De né? Porto Feliz. Interior de São Paulo. Então assim, uma menina extremamente saudável, nunca teve nenhum tipo de problema de saúde, nunca fez tratamento nenhum. Com 18 anos, ela, como muitos adolescentes, passou por uma cirurgia da extração do dente do siso em abril desse ano, 2023. E a gente sabe que isso é um procedimento rotineiro, na grande maioria dos casos, né? Só que o caso dela, infelizmente, foi diferente. Ricardo, eu queria que você contasse pra gente em detalhes como foi a cirurgia da tua filha e o pós-operatório. A minha filha, em março,
ela passou por uma consulta com essa dentista, que sempre foi a dentista dela, desde pequenininha. Ela fez a extração dos 2 dentes do siso do lado direito. E ficou meio pré-agendado de voltar Dali um mês para fazer. Para fazer os 2 do lado esquerdo. Foi como eu fiz também. Primeiro um lado, depois de um mês fiz o outro. Sim. Né? Que vamos dizer, protocolo, né? Sim. Aí quando ela fez a do lado esquerdo, a princípio foi tudo bem, foi no dia 19 de abril. Foi uma quarta-feira. Foi para casa, fez no final do dia, ficou em repouso, fez tudo que exatamente gelo, como tomar sorvete, aquelas recomendações, né? E ela na quinta-feira foi tudo bem, só que no final do dia começou a inchar, ela começou a reclamar de dor. Quando na sexta-feira, dia 21, ela foi no nosso quarto bem cedo, tipo 6 e pouco assim, ela entrou no quarto e falou: ai gente, eu não tô aguentando. Já chorava. Já tava chorando, ela falou: eu não tô aguentando de dor, fiquei esperando um pouco aí pra vocês dormirem, mas eu não dormi a noite inteira. Ela reclamava de uma dor local. Mas que ela falou: mas tá doendo, tá descendo pro pescoço. Tá doendo a garganta. E aí ela já nos acordou, nós já tomamos um susto, porque já estava muito deformada. Ela muito já estava inchada, muito assim. inchada. Nós na hora já ligamos pra dentista. Falou: ó, tá acontecendo pensar. assim, minha filha tá... Ah, calma, é normal, é esperado. E ela tinha prescrito antibióticos anti-inflamatórios? Para tomar após cirúrgico. Remédio para dor, antibiótico, tudo certinho. Ela falou assim: pode ser que o antibiótico não esteja fazendo efeito. Eu vou trocar. Então passa aqui, eu te dou a receita pra gente trocar, eu vou dar mais remédio para dor e vou trocar o antibiótico. Nós fomos lá pro volta de meio-dia, no consultório dela, era um feriado de 21 de abril. Ela olhou, disse que estava tudo ok com os pontos e falou: calma mãe, é normal, calma. A Gra já queria... eu quero levar ela pro hospital. Ela falou: não mãe, calma, você está muito nervosa. Ela viu a sua filha naquela ocasião? Falou que era normal, que estava tudo em ordem e que era normal, que pra gente ficar calmo, que isso era esperado, era previsto. E eu voltei a falar, olhando nos olhos dela, eu falei: minha filha, ela não é reclamona, ela sempre foi muito corajosa. Então eu tô muito assustada com a maneira, com essa dor que ela nunca teve, eu nunca vi ela assim. Calma, isso é previsto. Aí eu falei assim, na hora de sair, eu falei: olha, eu conheço o hospital à noite, eu não quero deixar para ir no hospital à noite, se eu estiver aqui no hospital, eu vou já. Ela fala assim: isso não é caso para o hospital, calma. Então, porque de manhã eu já mandei a primeira mensagem falando que ia para o hospital, então ela foi me segurando. Só que aí nós trocamos o antibiótico e ela começou a tomar, quando foi perto de 4 horas, era a segunda dose desse novo antibiótico, que ela tinha tomado um de manhã, ela trocou a receita de manhã. Na segunda dose, ela tomou e já vomitou. Ela tava perto muita de dor. 4 horas. E ela falava: mãe, ela já nem conseguia abrir muito os olhos. Ela falava: mãe, eu não aguento de dor, eu vou vomitar de dor. Eu dei um banho nela, porque ela se sujou inteira, eu dei um banho nela. Quando eu terminei de vesti-la para ir para o hospital, que daí eu falei, já escrevi para a dentista, falei assim: olha, obrigada pelo que você fez até agora, mas eu estou indo para o hospital. E ela estava sem força. Totalmente. Esse segundo banho eu já dei com ela assim, sentada no chão. Tadinha. E se eu soubesse que uma extração de siso poderia levar a óbito, eu não teria dado nem o primeiro banho nela, eu teria enfiado ela no carro daquela maneira. Mas não adianta você se culpar, porque não a gente adianta, não sabe. não. Você não pode nunca se culpar do é que tem aquele instinto de mãe. Eu também sou medrosa e eu sempre levei a Vitória. Começou a ficar fora do normal, nem falava, mas já ia pro hospital. Eu sempre fui assim. Mas assim, é que agora não adianta você né? A gente tem que... Vamos contar, eu tô aqui para dar todo o amor e voz a vocês e a gente conseguir fazer essa petição que nós vamos falar disso, chegar a muita gente. Quando vocês chegaram no hospital, que você novamente deu o banho, ela seguia vomitando, quais foram as medidas tomadas? Nós somos atendidos rapidamente. Em Porto Feliz? Sorocaba. Nós chegamos no hospital por volta de 9 horas da noite, mais ou menos. Depois de um dia inteiro de dor pesadora. Isso. E aí vocês chegaram no hospital, o que eles fizeram? Aceleraram, eles já fizeram hemograma e já aceleraram a tomografia
para que o buco já desse um parecer. Pegaram o resultado da tomografia, só que não encontravam o buco maxilar. Esse buco apareceu depois de 14 horas. Mas não tinha outro? Não tinha um clínico geral? O hospital errou, houve esse erro do hospital. A gente não precisa aqui falar o hospital e nós não vamos, não podemos, mas é importante falar Sim. que foi uma sucessão. Foi assim, eu Foi. fiquei a Não madrugada... achou o buco. 5 meses depois liga para um clínico geral, para outro, Sim. para outro. Nós passamos Pressionando o hospital, nós passamos a Eu madrugada. passei a noite inteira falando, minha filha, viu? Minha filha tá com dor, não passou, sentada numa cadeira que ela reclinava. Não internaram? Não. Não, ficou numa emergência, assim, numa... Só que daí, olha, só que ela não tinha posição, então eu passei, Não juro, deram nem remédio uma venoso, noite. morfina? Deram. Não, ela ficou Tramal. tomando Tramal. soro, tramal pra dor, só que daí passava Só que ela rapidinho vomitou o várias efeito. vezes de dor, porque já não fazia nem A efeito. tomo acusou o quê? Ela não deu nada, não deu um resultado de gravidade do caso. O todos hemograma esses- que deu. Todos esses resultados dos exames, a princípio, estava ok. Um paciente, lógico, uma infecção, com uma inflamação, que estava nítido, mas todos os parâmetros vitais estavam todos ok nesses resultados desses primeiros exames. Acontece que assim, eu fiquei a noite inteira escutando o médico falar, o plantonista falar, nós estamos aguardando o parecer do buco. Os resultados eu já tenho, só que quem define agora o que vai fazer é o buco. Finalmente, depois de 14 horas, ela foi atendida pelo bucomaxilo e aí ela precisou passar por uma nova cirurgia. Eu queria saber como é que foi esse segundo procedimento e qual era o estado geral da Isadora naquele momento. É porque assim, o que aconteceu? Isso depois numa conversa com o diretor do hospital, ele nos explicou. Às 6 horas da manhã, o quadro dela começou a infecção começou a se espalhar. Ali o quadro dela começou a se agravar. Até então, estava tudo Mas eles entre aspas, esperaram, ok. né? Mas Sim, ficou, quando deu chance. 6 horas da manhã, pensa bem, eu cheguei lá 9, por volta de 9. Foi uma madrugada inteira. Aí às 6 o quadro começou, a infecção começou, foi para essa corrente sanguínea e começou a ir para o corpo e para o coração. Quando foi às 9 horas da manhã, segundo o diretor do hospital, às 9 horas da manhã que eles conseguiram o contato com o buco. O diretor do hospital admitiu a falha da comunicação. Tem um procedimento, quando não consegue falar com A, fala com B, com B fala com C, e assim por diante. Falando às 9, quando eles conseguiram falar com o buco, ele efetivamente foi aparecer no hospital às 11. Só que daí ele chegou e falou, olha, o caso dela é grave, é uma infecção assim, assim, assado. Agora, nesse momento, ou opera. Nossa, a gente já... Ela vai para UTI, ela vai ficar entubada, ela não vai depois para o quarto, ela vai ficar na UTI. E, Ela estava consciente? Sim. Tava, tudo, a gente conversando com ela assim, já um semblante já totalmente diferente, sabe? De um olhar de uma pessoa que já, ela sabe quando parece que já não está nem tão mais aqui, assim? Já E a gente muito mais conversando, deformada, muito mais inchada. Sim. Muito. Aí ela fez a cirurgia, logo após o almoço, assim, mais ou menos, que a gente fica meio perdido quando está no hospital, né? Mas foi assim, à tarde. 1h30. Foi uma cirurgia longa. Desculpa, fizeram uma cirurgia do quê e pra quê? Eles fazem uma drenagem, são cortes que são feitos aqui nessa parte de baixo para drenar todo o líquido. Você tira o pus, da porque infecção. daí você faz o antibiótico agir mais rápido, Tá bom. né? Sim. E depois foi feita essa parte do rosto, da face, quando o cirurgião de tórax começou a fazer a drenagem da parte do tórax e peito, ela teve uma parada cardíaca de quase 4 minutos. Então, interrompeu a cirurgia para levá-la para a UTI, para preservar a vida dela e depois dar continuidade. Porém, esse buco foi até a recepção, nos chamou. Quando encerrou esse procedimento. Sim. E disse que já tinha sido feita a cirurgia, que tinha sido um sucesso. Apesar do susto que ela nos Apesar deu. do susto. Nossa, sua filha quase me matou. Mas a cirurgia não foi sei o quê. interrompida, nós não ficamos Mas sabendo. isso quem nos passou esses detalhes depois foi o diretor do hospital, que ele falou que a cirurgia ela não foi concluída. Foi feita a parte de cima e pescoço, do tórax não, por causa teve a parada, interrompe. Primeiro você preserva a vida do paciente para depois você concluir o que você tiver que concluir. Então, na verdade, a cirurgia ia ser retomada depois que estabilizassem ela bem e tal. Desceu o buco e falou, foi um sucesso. Isso. Foi... Nesse meio tempo que ele desceu, a Isadora estava na UTI, Sim. porque tinham tentado reverter Isso, a parada cardíaca isso. dela com uma cirurgia que não foi acabar. Não. Sim. O que aconteceu a partir daí efetivamente? Ela estava
recuperação da parada. É. E nisso era madrugada. Isso foi... Nós fomos embora do hospital, quando tivemos o parecer do buco, de quem fez a cirurgia, nós fomos embora, tipo 5, 6, 7 horas, não lembro que horas da tarde, porque daí ela foi para UTI. A gente já não tinha mais Então contato ali com a ela. gente passou a primeira noite inteirinho com ela. Essa noite a gente já voltou para casa sem ela, já foi assim, horrível, né? Porque daí ela foi e ficou, não é que ela ficou internada, ela ficou na UTI, entubada, rezem, porque é grave. Não, mas peraí, ele não tinha falado que foi um sucesso? Isso que eu não Sim, entendi. Então, sim, mas aí mas está- rezem que é grave. Mas, na verdade, nem era o buco para ter nos dado a notícia. Claro. Teria que ser Um representante do hospital. Isso foi E quem... segundo, o que ele passou uma informação que era uma inverdade. Ele não falou que a cirurgia tinha sido Porque ela teve uma interrompida. parada. Exatamente. Ele falou da parada, mas ele não deu a falou- entender que tinha sido concluído, Concluída. entendeu? Nos orientou a pegar os horários da visita da UTI, que seria no dia seguinte à tarde, 15 horas ou 14, que eu não me lembro. Aí à noite, ele nos ligou, 9 e pouco da noite, a minha esposa já quase teve um treco, né? Falou, olha, eu conversei aqui com a intensivista, ela vai deixar vocês darem uma olhadinha, para não ficar esperando até amanhã, 3 horas, para dar uma olhadinha às 9 da manhã, às 6 da manhã. Então venham aqui às 6 da manhã, que essa doutora já está sabendo e vai deixar vocês olharem ela. Aí a gente, 6 horas da manhã do dia seguinte, estava lá no hospital, lá na recepção, explicamos, olha, assim, 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 eu sei que não é a hora, mas o médico falou que a gente podia vir, que a doutora já está sabendo. Ah, peraí que está tendo umas intercorrências lá na UTI, para vocês esperando um pouquinho. Às 5h45, ela teve a segunda parada cardíaca. Sem Ficaram- estar numa cirurgia, ela estava... Não. Tá, na UTI. Não tem. Tentaram por 40 minutos reanimá-la e às 6h17 ela veio a óbito. E a gente ia esperando na recepção para vê-la. Aqui no programa a gente conta muitos casos de pais que perderam filhos e toda vez eu sinto o que eu estou sentindo agora, um soco no estômago, no coração. Não é uma lei da vida, foge da nossa compreensão. Hoje, passados 2 meses, vocês têm um pouco mais de lucidez, explicações e clarezas do que aconteceu de uma situação que não vai voltar, infelizmente. Mas na época, da forma que vocês estão contando, foi tudo muito confuso, ninguém explicou muito, esperaram uma sucessão de coisas até que o pior aconteceu, que é uma coisa inimaginável. Porque aqui a gente não vai medir a dor de um pai que perdeu um filho atropelado ou por um câncer agressivo. A perda é uma perda e ela é irreparável. Quando vocês receberam a notícia que a Isadora não tinha resistido, como é que os médicos abordaram essa situação com vocês? Como foi esse momento? Vocês haviam ido para tentar vê-la e ao chegar lá receberam a pior notícia da vida de vocês. Nós fomos conduzidos como quem está indo para a UTI para vê-la. Chegou lá, estava a médica e 2 enfermeiras. E uma portinha assim, escrito acolhimento. Essa porta era um quartinho assim com um sofá. Ali eu já... Quando eles a fecharam ficha já a caiu, porta, sabe? eu já entendi, assim. Eu falei, nem precisa me falar. Ela falou assim, o que falaram para você? O que Até que onde vocês sabem? O que vocês sabem? Eu contei, aconteceu isso, e falaram para eu vir aqui 6 da manhã que iam deixar eu ver minha filha. Ela falou, só que infelizmente sua filha não resistiu. Eu até hoje, eu ainda não processei essa notícia, né? Então ali na hora você não sabe nem o que você pensa, você não tem, eu acho que, sei lá, acho que aí é uma defesa do corpo assim, para você não ter um treco e cair morto junto. Você fica totalmente... parece uma brincadeira, como parece até hoje para mim, sabe? Assim. Com a partida da Isadora, com esse caso inacreditável, muitas pessoas procuraram vocês com a repercussão do caso, né? Então, vocês tiveram que aprender Sim. sobre o que aconteceu, a fatalidade com a sua filha. E aí, eu queria saber o que vocês descobriram, porque eu comecei a ler o caso de vocês e acontece com muita frequência e muita gente não dá nem ou queixa, nada vai trazer de volta, mas pelo que eu entendi lendo Nem a história de denúncia vocês... no conselho. Ocorrem muitos óbitos por dentro do extração. É isso? Sim. Então, eu queria saber o que vocês descobriram, né, com essas informações que acabaram chegando para vocês, né? Quando eu tenho vários amigos e clientes dentistas e desde o velório, missa de 7º dia, aquela semana, vários dentistas vinham me abraçar e falavam assim, Gra, eu sei que não é a hora, mas não foi dado 2 doses de antibiótico antes da extração? Eu falava, não. Eu falei, por que você dá?
Eu dou. Aí vinha outro dentista e falava assim, Gra, não tomou antibiótico uma semana antes? Eu falava, não, você dá uma semana antes, ela tomou após. Foi aí que começou toda a montar o quebra-cabeça do que a gente resolveu fazer. O paciente que chega falando que é saudável, que não tem nada, normalmente um jovem, e os relatos pra gente, a maioria são jovens, que chega falando que não tem nada. Depois dessas descobertas que vocês juntaram peças do quebra-cabeça, vamos dizer assim, vocês iniciaram uma pesquisa com diversos profissionais. Como é que funcionou todo esse processo? Queria que você contasse. Então, eu vi que os próprios dentistas, eles se contradiziam. Cada um, não pediu uma tomografia? Eu falava, não. Aí eu vi que, eu falava, mas ele falava, não, mas tem que pedir. Daí eu falava, nossa, mas o outro dentista que acabou de me dar um abraço, que é tão bom quanto esse, não citou tomografia, não pede hemograma. Então, eu vi que eles se contradiziam. Sim. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma pesquisa. Eu comecei a pesquisa na Secretaria de Saúde, epidemiologia e vigilância sanitária. Eu comecei a perguntar tudo, investigar tudo. Primeiro, não há estatística. Tá. Não há um protocolo registrado em normativa. Tá. E aí eu comecei a sentar, marcar a entrevista com vários dentistas e sentar com todos. Porque teve uma rede de solidariedade muito grande com vocês, né? Sim. E aí eu comecei a inclusive perguntar. Dos próprios dentistas. Sim, isso eles me chamou muita atenção. Estão sendo, a maioria, muito solidários. Pode acontecer com o filho deles. Sim. Né? E para eles é muito bom que tenha esse protocolo, para eles se nortearem. Porque eu acho que isso o CRO lá atrás tinha que ter, vamos dizer, porque no CRM tem muitos protocolos. Você vai fazer uma cirurgia de apendicite, tem um protocolo. Você vai fazer até uma endoscopia, vem um mega questionário, né? Então, a importância da gente falar sobre a tragédia que aconteceu com a Isadora e sobre o que vocês estão fazendo agora, criaram uma petição pública com o nome. Presta atenção, gente, abaixo assinado para a criação de um protocolo para a extração do terceiro molar, que é o dente do siso. Então, eu queria saber várias coisas aqui, porque até a data de hoje, de julho, você já tem 61 mil assinaturas e apoio total dos dentistas. São várias perguntas. Eu vou mostrar a petição. Como é que está o andamento dessa ação? Quantas assinaturas vocês precisam para essa petição? E o que acontece após esse número X de assinaturas? Essa petição, nós protocolamos, quando chegou no número 5 mil, nós protocolamos no CROSP, que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Mas agora ela já está com 60 mil e o CROSP diz que eles são uma autarquia e que eles não têm competência para elaborar esse protocolo. Então, nós estamos estudando e verificando qual é o órgão competente porque, assim, para abraçar a causa. Não são eles que têm esse poder, mas tampouco nos falaram quem teria. Então, agora que a gente precisa mais ainda do apoio das pessoas que continuem assinando, que a gente está continuando a pesquisar, Ministério da Saúde. Quem seria o poder público ou uma pessoa que fala, beleza, para a extração do dente de siso vai ter que ter agora um protocolo, seja tomo, hemograma? Nós estamos chegando à conclusão que é o Ministério da Saúde. Aqui, pessoal, está essa petição pública, tem mais informações no @Unidos pela Isadora. É um novelo muito grande, porque o que vocês estão querendo com a morte trágica da sua filha é evitar que futuras tragédias aconteçam. Sim. E me comoveu muito ver o apoio dos dentistas com vocês, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Um gastro vai fazer uma endoscopia, tem um protocolo. Então, se dá errado, pelo menos esse protocolo foi seguido. O que nós estamos pedindo é um protocolo que contemple os pacientes saudáveis, porque se você tem um problema cardíaco, se você é diabético, se você tem uma comorbidade, há uma série de cuidados que se toma, mas quando você chega com um paciente saudável, não. E a maioria dos óbitos que eu recebo são de pacientes saudáveis. Hoje, ou sequelas graves. Hoje, teoricamente, não existe um protocolo. Cada profissional faz o que ele aprendeu na faculdade. Pede a tomografia ou não, dá o antibiótico ou não. A gente conversou com um dentista assim, que dá antes, tem quem só dá depois, tem quem não dá nem antes nem depois. Sim, agora sim, e o paciente? Quando você não tem o paciente, baseado em que ele avalia? Eu vou escolher um profissional. Se ele não tem nenhum parâmetro, tudo bem. É uma premissa, é uma coisa meio óbvia. Cada caso é um caso.
Eu não sou igual a você, cada um tem uma peculiaridade de saúde, enfim. Então, ok, eu entendo isso. Mas tem que ter um guia, um norte, que daí cabe ao profissional. Esse exame eu vou incluir, esse eu não vou incluir. Isso eu dou antibiótico antes, para esse caso eu não dou. Mas tem que ter alguma coisa que o paciente fala, quando ele for escolher o profissional, tem que ter algum parâmetro para ele saber o que vai estar sendo feito com ele, se dá segurança para ele, se é um profissional que pede os exames, que faz pelo menos a anamnese. Pensa se a medicina falasse assim, eu não posso montar um protocolo para fazer uma cirurgia de apêndice, porque cada um é cada um. Como que na medicina nós temos protocolo para tudo? Isso que eu acabei de falar. Exatamente. E contemplando comorbidades, contemplando pessoas saudáveis. Enfim, tem um ponto de partida. A odontologia não está querendo abraçar isso. E é revoltante saber como vocês estão tão empenhados em transformar a dor em ajuda para que isso não ocorra mais. E a dificuldade que é isso nesse país. Então eu peço para quem estiver assistindo a gente vai colocar novamente a petição no ar com QR Code. Se algum órgão competente, a gente tem muitos inscritos, sim. Se alguém conhece alguém no Senado, onde for, meu desejo é que isso vire uma lei, mas se ainda não virar, que haja um protocolo. Eu fico comovida de ver que vocês estão tendo apoio de vários dentistas. O que a gente puder fazer aqui, eu vou hoje postar. Contem com toda a minha ajuda. Como eu falei aqui, são muitas mães e pais que vêm aqui e nenhum deles imagina ou espera passar pela perda de um filho. Isso não é uma lei da vida, eu já falei isso aqui. Eu falo que Deus tinha que fazer uma lei universal, que crianças não ficam doentes e filhos não partem antes dos pais. Porque isso é uma brutalidade que não existe explicação nem no dicionário. Não tem nenhuma palavra. Você perde um marido, você fica viúva. Você perde um pai, você fica órfão. Não existe uma definição de tão bruto que é. Gra, Ricardo, se vocês pudessem, na posição tão dolorida que vocês estão, deixar um recado para as famílias que passaram pela perda repentina de um filho, ou até mesmo de um ente querido, que recado vocês deixariam? É difícil encontrar palavras, sabe, para você dizer alguma coisa. Não tem como você explicar a dor. Não tem nenhuma palavra que console. O vazio é enorme. É como se tivessem tirado a sua alma. Você vive, se alimenta, anda, sorri, ri, mas você está 24 horas pensando no que aconteceu com você. Então, eu acho assim, é acreditar que Deus tem um propósito para cada um. E conosco não é diferente. Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele nos deu um anjinho que, por alguma razão, para ajudar a humanidade, para mudar uma coisa que está errada, que está causando tanta dor, ele levou esse anjinho de volta com ele, para ele, porque ele entendeu que, eu acho que a gente seria um casal que faria alguma coisa diferente. Você vê que são tantos casos iguais, muitos casos, que talvez as pessoas não tiveram essa força. Eu não estou criticando, é por dor. Não dá para julgar uma pessoa que perdeu um filho, não tem como julgar. Então, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica, mas talvez por isso que Deus nos escolheu, porque sabia que a gente talvez teria uma força para evitar que outros pais, outras mães passem por essa dor, por este motivo. Pode chorar por outros, mas por este motivo, que a princípio é tão inesperado e parece ser tão bobo, você entrar no hospital com a sua filha na sexta e domingo, sepultar a sua filha. Nossa, meu Deus do céu. Não tem nada que explique isso. Quando eu tive que escolher o caixão e a roupa para ela ser sepultada, foi o pior momento da minha vida. E foi quando eu falei assim: Nossa Senhora, nenhuma mãe vai chorar por esse motivo, que seja por outro, mas por esse motivo, enquanto eu viver, eu vou falar do risco da extração do dente do siso. Se nós vamos chegar a algum lugar com essa petição, eu não sei se nós vamos conseguir que torne lei, que tenha protocolo, eu não sei, mas que todas as mães e pais saibam do risco enorme que há com esse procedimento odontológico. Era isso. Eu quero que todo mundo saiba que há risco. Não levem os filhos de vocês na inocência que nós levamos. Era isso que eu mais queria, assim. Que nenhuma mãe
fique na inocência que eu fiquei. Isso eu queria muito, porque nenhuma mãe merece escolher o modelo do caixão, escolher qualquer roupa, qual tipo de flor você quer. Meu Deus, vocês não têm noção do que é isso. O CROSP não tem noção do que é isso. Não, o CROSP abraçaria e ajudaria. O CROSP, ninguém do CROSP viveu isso, senão eles têm força para falar, não, eu vou ajudar, eu não posso fazer nada, mas o caminho é por aqui, o norte é lá. Vai dar certo. Entendeu? A gente vai divulgar bastante isso aqui. A gente vai postar, vou mandar para todo mundo. Obrigada. Postar. Obrigada, eu não sei como te agradecer. Não, não precisa agradecer nada. Eu me sinto completamente impotente aqui, queria poder fazer mais. O que eu posso fazer antes de encerrar o Ricardo, que eu escuto, tenho amigas que perderam filhos e o que o Ricardo falou é o que a maioria delas fala. A gente vive, come, se alimenta, põe a roupa, mas 24 horas por dia com o coração dilacerado. Então, recebam aqui toda a minha solidariedade, todo o meu amor. Não tem como a gente passar com imparcialidade, desapercebido e com indiferença uma história de uma menina linda com a vida pela frente. Eu não sei, porque nada do que eu falar, do que eu fizer, nada. Então eu prefiro só dar amor e apoio. Obrigada. O que eu puder fazer aqui no programa, vocês podem contar comigo. A gente vai divulgar maciçamente nas redes, mas eu queria dar muito amor para vocês e desejar que a vida de vocês seja minimamente confortável, assim, que vocês tenham força para diariamente colocar roupa, para se alimentar, que bom que vocês têm um ao outro. É verdade. Que bom, aqui dá para ver o amor e a união de vocês. Que bom que vocês têm, porque fora isso a gente nunca vai entender os propósitos de Deus mesmo, é muito estranho tudo. Mas é isso, sintam-se muito, muito abraçados. Obrigada. Por mim, pelo programa, por todo o Brasil que chora com vocês e obrigada. Contem comigo. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada não por precisa, não agradece nada, por favor, não agradece. Não precisa agradecer, não quero que você agradeça. Quero que você minimamente tente ficar em paz. Eu posso dar Você pode falar o que você quiser. Uma mensagem que eu acho importante assim falar para quem tem filho, para que a pessoa viva de um jeito com o filho, que ele nunca se arrependa, que ele dê sempre demonstre todo o amor. Eu, graças a Deus, não tenho um arrependimento com a minha filha. Todos os primeiros dias de aula eu levei ela. Eu nunca perdi uma apresentação dela de escola. Por mais simples que seja. Sabe aquela que nem mãe vai? Eu sempre fui. Então, que sorte ela teve, né? De ter um pai maravilhoso como você. Então, se eu pudesse dar uma dica, é isso para os pais e para as mães. Porque às vezes o trabalho, a situação... a pessoa acha que vão ter outras oportunidades, né? Então, assim, viva com os seus filhos, você quis ter, então viva com eles de uma maneira que, se Deus me livre algum dia acontecer, você nunca se arrependa. Nunca ponha nenhum compromisso como prioritário, sem ser o compromisso com o seu filho. Posso te dar um lugar? Pode. Obrigado.